Vamos construir uma tarefa, Marcele? Vamos criar uma tarefa. Pessoal, aqui na parte de atividades eu tenho o botão criar, e esse botão é o ponto inicial, é o pontapé inicial para que eu crie as minhas atividades, as minhas perguntas, o meu material, reutilize postagens ou crie tópicos, tá? Então, cada uma dessas situações aqui tem a sua finalidade. Por exemplo, atividade e atividade com teste são situações que eu estou distribuindo para o aluno e eu quero que ele interaja comigo, eu quero que ele responda alguma coisa. Já na parte de pergunta, seria uma enquete, um quiz, que eu coloco lá no meu mural, tá? Tudo que eu coloco aqui na atividade pode ser postado também no mural para facilitar o acompanhamento dos meus estudantes. Aí é automático, tá? Vocês não precisam publicar nos dois lugares. Publicou nas atividades, reflete lá no mural como um comunicado. E além do mural, o meu aluno também vai receber por e-mail e também vai ser sinalizado na agenda dele. Então, todas essas formas de comunicação funcionam para que o aluno não perca esses conteúdos, as datas de entrega e o acompanhamento disso tudo, tá? Então, a pergunta vai direto para o mural e a pergunta ela vai poder ser tanto objetiva quanto subjetiva. Então, eu posso fazer uma pergunta para testar um conceito que eu acabei de trabalhar com os meus estudantes, tá? E aí eu posso fazer uma questão objetiva para testar esse conceito, ou eu posso abrir uma pesquisa subjetiva para que eles coloquem lá o entendimento deles, tá? Então, é bem tranquilo e bem útil isso aí. Reutilização de postagem é aquilo que a Marcele falou. Se, por exemplo, eu tenho uma sala modelo e eu construí todo o meu conteúdo, por exemplo, do bimestre nessa sala modelo, quando eu for construir as minhas outras salas, quando eu for atuando nas minhas outras salas, eu posso pegar material dessa sala modelo e trazer para a sala que eu estou atuando. Tá? Imaginem vocês agora, este ano, construindo todo esse material para os seus alunos. Chegando ano que vem, nada disso está perdido. Vocês conseguem reutilizar a postagem em qualquer outra turma que você for professor. Vamos fazer uma atividade, então? Só aumenta o zoom aí, Wellington, que ficou pequena essa parte de criar, só para eles darem uma olhada em tudo isso que você falou. Isso. Então, eu venho aqui agora em atividade e eu vou criar uma atividade. Essa atividade que eu vou criar, a primeira coisa que ele me pergunta dentro da atividade é qual é o meu título da atividade. Aí aqui a gente vai dar uma dica de boa prática para vocês. Comece as suas atividades sempre colocando uma hashtag do que você quer trabalhar. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma redação agora, Célia? Vamos, porque tem gente perguntando sobre rubrica. Então, legal aqui eu vou fazer aqui uma redação e eu vou colocar aqui: conte como você está se saindo nessa pandemia. Então, eu vou colocar aqui um título. Notem, eu comecei com uma hashtag. Por quê? Porque essa é uma dica visual para o meu estudante. Imaginem que eu tenho um professor de matemática, um professor de química, um professor enfim, de várias matérias aqui dentro, tá? Se eu começo sempre com uma hashtag relacionada ao conteúdo, meu aluno vai bater o olho nesse título e ele vai saber do que ele está fazendo, do que se trata aquela atividade, tá? Aqui agora, na parte de instruções, apesar de ser opcional, aqui você vai colocar todo o passo a passo para o seu estudante realizar a tarefa. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Assista ao vídeo e depois crie sua história. Então, eu coloquei de forma bem simples aqui o que eu quero que o meu estudante faça, e eu vou conseguir colocar
qualquer tipo de material digital para dar suporte para o meu estudante. Por exemplo, eu posso adicionar aqui material a partir do meu Google Drive, links que estejam na internet, arquivos que estejam no meu computador ou vídeos que estejam publicados no YouTube. Ou tudo isso junto. Ou tudo isso junto. Sendo que, para vídeos do YouTube, a gente pede que sejam utilizados com bastante parcimônia, principalmente em situações de alunos que não têm tanta disponibilidade de acesso à internet. E, na maioria das vezes, quando você colocar vídeos, que vocês façam também a transcrição desses vídeos, pensando que você pode ter algum aluno acessando com um transcritor de telas, né? Mas aí tem a dica, né, Wellington? Porque no YouTube está incorporada a legenda, e a maioria dos vídeos agora estão com legendas em português. Claro que, para quem é de acessibilidade, sabe que essas legendas não são perfeitas, tá? Então, às vezes, as pessoas que estão assistindo, alguma coisa não fica perfeito para eles entenderem, mas já é um ponto de partida para enriquecer o nosso material. Isso. Bom, aqui, ó, eu achei um vídeo que foi colocado sobre a pandemia, sobre o coronavírus. Eu quero que os meus alunos assistam a esse vídeo aqui. E agora eu vou criar um material para que o meu aluno tenha um documento em branco para ele fazer essa redação, tá? Então eu cliquei aqui, criando um documento em branco. Ele vai, como eu estou criando, ele vai me levar lá para o meu editor de texto, tá? E eu vou conseguir fazer aqui qualquer orientação para o meu estudante, tá? Então eu vou colocar aqui, use este documento para criar seu texto, vírgula, lembre-se de colocar um título. E aí, esse documento aí, ele é um documento modelo, então vocês podem colocar aquelas informações sobre a escola, colocar um espaço para o aluno colocar o nome. Esse é o modelo que o Google Classroom distribuirá para cada aluno. Vou fechar esse documento, já fiz as observações que eu queria, não deixei ele com um título, né? Vocês viram que eu não dei um título para ele, tá como documento sem título, porque o Google Classroom vai colocar o nome de cada um dos meus estudantes automaticamente, tá? Então, eu vou... Mas vai continuar documento sem título, Hector, porque ele coloca o nome do estudante, traço o nome do documento. Tudo bem, então eu vou colocar aqui redação, tá bom? Para ficar bonitinho, você não brigar comigo, tá bom. Eu vou colocar... Como você é perfeccionista, então eu vou vir aqui e vou colocar aqui redação. Tá vendo, pessoal? É só clicar lá em cima, olha, onde estava documento sem título, e renomear. Por que isso é bom? Esses documentos vão para o Google Drive de vocês. Que aí, às vezes, vocês querem localizar aquele documento que vocês postaram para a turma. Quando está sem título, vocês nunca colocam título, fica sempre lá, documento sem título, documento sem título, documento sem título. E aí, na pesquisa do Drive, você vai conseguir identificar mais ou menos, né? Porque ele vai listar pelo conteúdo que está dentro, mas e aí, qual é o arquivo que você quer? Então, sempre é interessante colocar um nome. Isso. Como eu coloquei esse nome desse documento agora, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui na edição da minha tarefa e ele vai abrir já com o nome que eu coloquei. Não colocou. Só porque eu falei. Deixa eu atualizar isso aqui. Não tem problema, daqui a pouco ele ajeita, pode daqui continuar. A pouco ele atualiza? Então tá bom. Célia está preocupada com o tempo. Então vamos lá. Eu vou editar isso aqui. E aqui, eu esqueci de falar, vocês queriam que eu falasse sobre rubrica, né? Então eu vou colocar aqui, vou adicionar
um documento do meu Drive. Esse documento aqui são os critérios de correções do Enem, que são as rubricas, tá? Então, eu vou colocar aqui Enem, só para que os alunos tenham a informação de como eles vão ser corrigidos, tá? Então, quais vão ser os critérios? Aí, olha o que eu vou fazer agora. Para esse primeiro documento aqui, que é o documento que eu vou usar como modelo, o Google Classroom, ele me dá 3 possibilidades de privilégio para os alunos. Os alunos podem visualizar o arquivo, caso fosse um arquivo de consulta. Os alunos podem editar o arquivo, caso fosse um arquivo colaborativo, se eu quisesse fazer um texto colaborativo. Todos iriam compartilhar o mesmo arquivo. Ou ele pode fazer uma cópia para cada aluno, é essa a opção que eu quero. Já na opção para o documento de baixo, eu quero que eles vejam o documento somente. Então, eu venho aqui e coloco, podem visualizar o arquivo, tá? Então, eu tenho aqui já os meus 3 anexos para essa tarefa. E aí, eu venho aqui agora e vou selecionar as partes que são de distribuição da minha tarefa. Primeira coisa, para onde eu quero distribuir? Eu posso vir aqui e selecionar mais de uma turma. Imaginem que eu dou aula no 5º ano A, no 5º ano B e no 5º ano C, tá? Então, eu posso selecionar 3 turmas aqui e eu publico automaticamente nas 3 turmas, tá? A segunda questão é, aqui eu seleciono para quais os alunos eu vou distribuir essa tarefa. Então, eu posso selecionar todos os alunos ou eu posso distribuir essa tarefa para um aluno específico, tá? Então, coloquei aqui para um aluno específico ou para todos e eu posso seguir. Eu posso falar qual a pontuação dessa minha tarefa e eu posso dar a data de entrega dessa tarefa. Então, eu venho aqui e falo que essa entrega vai ser feita hoje, dia 2, às 17 horas. Pronto. Às 17 horas, ok? Ele vai estar no tópico de português, eu posso colocar aqui o tópico, ou eu posso criar um tópico, neste caso já existe, então eu vou clicar no tópico português, então ele já vai ser aninhado, né? Já vai ser colocado ali no tópico de português, e finalizei essa configuração aqui. Uma coisa que eu não falei, a pontuação não aceita vírgulas, tá? Então, eu sempre tenho que usar números inteiros, ok? Vamos lá. Parte de rubrica. O que são as rubricas? Marcele, aqui apareceu o relatório de originalidade. Voltou. É que eles estão mexendo, né? O Google está fazendo alguns ajustes na plataforma e há um tempo atrás eles retiraram essa parte de relatório de originalidade, que é o quê? Ver se aquilo que o aluno colocou, escreveu dentro desse documento, se ele só copiou da internet, e aí eles fazem uma busca, né, na internet para ver se tem partes do texto do aluno e aponta para o professor se aquele texto foi ou não copiado de algum lugar. Isso. Aí, olha só. Aqui em rubrica, o que é uma rubrica? São os critérios objetivos que o professor vai fazer uso na correção, tá? Quando eu clico aqui em rubrica, eu tenho a possibilidade de criar, de reutilizar ou de importar uma rubrica pronta. Nesse caso, eu vou reutilizar, porque eu já tenho uma rubrica pronta. Eu acho que até nessa sala mesmo, né, Célia? Eu ia falar isso, tá nessa sala. Eu já tenho uma rubrica pronta e mesmo importando essa rubrica, eu vou entrar na rubrica para mostrar para vocês o que é, tá? E sim, a professora perguntou ali, o meu aluno consegue ver a minha rubrica? Sim. Ele vai ver exatamente quais serão os critérios de correção que você vai utilizar a partir da sua rubrica, tá? Então, é uma forma bem tranquila de fazer a correção, né, bem objetiva e muito transparente, porque os estudantes conseguem enxergar
como é que você vai utilizar essa rubrica na correção, tá? Isso. Enquanto carrega aí, aproveito e respondo aqui uma pergunta que estão perguntando. Ó, como é que faz para programar? A Lucilene perguntou. Como faz para programar a publicação para mais de uma turma? Essa é uma limitação do Google Sala de Aula, tá? Do Google Classroom. Aquela parte que o Elton mostrou, que eu posso postar para várias turmas, eu posto a atividade ao mesmo tempo. Então, se eu quiser postar para o quinto ano A, B e C ao mesmo tempo, eu consigo selecionar ali no para e enviar de uma vez só para todos. Mas, se eu quiser planejar a atividade e programar em cada turma, eu preciso ir em cada turma, reutilizar aquela postagem, e aí sim eu consigo programar. Aí tem que ser uma a uma.